Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um texto bem interessante chamado A Virtude da Ignorância. Hum, É uma reflexão, sabe, sobre o conhecimento, opinião e ah, humildade intelectual. uhum, A nossa ideia aqui é tentar entender a fundo por que é tão importante a gente reconhecer, né, os limites do que a gente sabe. exato. E é interessante como o texto usa essa palavra ignorância. Não é bem no sentido teológico comum, né? Não, não. É mais para descrever essa qualidade de ter consciência de admitir ativamente o que não se sabe. É tipo a virtude de não errar por achar que sabe tudo. Faz todo sentido. E ele já começa com uma pergunta que incomoda um pouco, né? Qual a última vez que alguém disse, olha, não conheço esse assunto o suficiente para dar uma opinião? Pois é. Essa pergunta pega porque realmente parece que a gente ouve pouco isso. Por que será que é tão difícil admitir um não sei? Então, o texto sugere que isso tem a ver com o que ele chama de soberba humana. Existe uma pressão, né? Às vezes interna, às vezes social, para a gente sempre ter uma resposta, uma posição. Parecer que sabe. Isso, parecer que sabe é muitas vezes mais valorizado do que, sei lá, ser genuinamente curioso. E essa postura, segundo o texto, acaba fechando portas para aprender de verdade. E ele toca num ponto muito atual. O jeito como a gente consome informação hoje. Diz que muito do que a gente acha que sabe pode ser só eco, sabe? Repetição de coisas vistas por cima, tipo num vídeo rápido de rede social. Isso acaba criando uma ilusão de conhecimento. Exatamente. Essa superficialidade é um problema sério. O texto argumenta que o ponto de partida real para aprender algo novo não é só juntar mais informação rápida. Certo. É o passo anterior, admitir a própria ignorância sobre o assunto. Pode parecer estranho, né? Meio contraintuitivo. Sim, um pouco. Mas o texto coloca isso como essencial. Se a gente não reconhece o vazio, não tem espaço para preencher, entende? Entendo. Então, essa conexão entre humildade e a capacidade de aprender é tipo o centro da questão, Uhum. e o texto vai além. Ele desafia com perguntas ainda mais desconfortáveis. Tipo, com que frequência a gente conversa com quem pensa diferente com a intenção real de entender o ponto de vista do outro? E não só para rebater ou convencer. Exato. Ou quantas vezes a gente mudou de opinião depois de uma conversa? São perguntas fortes. Botam o dedo na ferida mesmo. Pois é. O texto sugere que, se essas situações são raras na nossa vida, talvez a gente precise, como ele diz de forma metafórica, calçar as sandálias da humildade. Gostei da imagem. A ideia é simples, né? Ninguém sabe tudo. Aceitar nossa limitação não é ser fraco, pelo contrário. É um pré-requisito para a gente buscar a sabedoria. E eu gosto muito dessa forma de ver a sabedoria. Não é sobre o quanto de informação a gente acumula na cabeça, mas sim sobre a nossa capacidade de reconhecer o quanto a gente ainda não sabe. Muda totalmente a perspectiva, né? Muda sim, torna a sabedoria um processo, algo dinâmico e não um troféu que a gente conquista e pronto. Hum, O texto é bem claro nisso. Somente aqueles que reconhecem que não sabem tudo são aqueles que continuam a aprender. Vira um ciclo, sabe? um ciclo virtuoso. Isso, um ciclo virtuoso. Reconhecer que não sabe abre a porta para aprender. Aprender expande o nosso conhecimento, mas ao mesmo tempo aumenta nossa consciência do tanto que ainda falta saber. É um crescimento contínuo. Então, resumindo, a grande mensagem que a gente tira desse material é um elogio, uma valorização forte da humildade intelectual, Exato. mas não como algo passivo, né? E sim como uma ferramenta ativa mesmo para a gente aprender e evoluir. Reconhecer o não saber seria então o primeiro degrau para o saber mais. Precisamente. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Porque o texto não é só um diagnóstico, ele meio que convida à ação. Uhum. Talvez um pensamento final interessante que vem direto dessa leitura seja: e se a gente tentasse aplicar de forma consciente essa tal virtude da inerência no nosso dia a dia? Como assim na prática? Por exemplo, ao encontrar uma opinião diferente ou um assunto que a gente não domina, que pequena mudança de atitude a gente poderia tentar? Talvez, sei lá, fazer uma pergunta genuína em vez de já pensar na resposta ou na crítica. Tentar entender antes de julgar. Exatamente. Tentar entender antes de refutar.
O que aconteceria se a gente encarasse mais conversas como chances de aprender e menos como batalhas que a gente precisa vencer? Fica aí a reflexão.